A adolescência é um período da vida muito conturbado, no qual os jovens passam por diversas situações novas, pressões sociais e sofrem com variações de humor e crises emocionais. Situações como essas podem desencadear transtornos, entre eles a depressão. A pandemia agravou esta situação, o que tem preocupado muitas famílias. De acordo com a psicóloga Miriam Reia, mudanças repentinas de humor, tristeza profunda, apatia, irritabilidade e necessidade grande de falar sobre a morte são alguns dos sinais de alerta. Mas é preciso tomar cuidado ao identificar um quadro depressivo. Sintomas depressivos a gente tem em alguns momentos da nossa vida. Quando acontecem algumas situações, por exemplo, perda de um emprego, ou perda de alguém da família, um luto, alguma situação, o término de um relacionamento, nos levam a alguns sintomas depressivos. Porém, a diferença entre sintomas normais, digamos assim, da nossa vida depressivos, a grande diferença é quando você permanece nesse sintoma por um período maior. Então aí, muitas vezes é difícil a gente mesmo se detectar de que nós estamos com esses sintomas. Ela cita ainda que diante da suspeita é necessário buscar ajuda profissional para o diagnóstico preciso e tratamento. Mas além disso, a família e os amigos têm papel importante na vida dos adolescentes com depressão. Então levar esse jovem a sair mais do seu quarto, buscar ouvir o que ele tem para dizer, entender, ao invés de brigar, conversar, procurar falar realmente sobre o que ele está sentindo. O médico psiquiatra Cláudio Malman alerta para que a depressão não seja confundida com o chamado transtorno disruptivo de desregulação do humor, que possui sintomas parecidos e que não pode ser diagnosticado antes dos 6 anos e nem a partir dos 18 anos de idade. Essa incidência ela é maior e exclusiva dessa juventude, então dessa adolescência, pensando até os 18 anos. Algumas características peculiares que a gente tem em relação a isso seria um estado de humor irritado. Então esses jovens têm um estado de humor irritado constante, basal, né? E em alguns momentos, uma vez, 2 vezes por semana, né, eles conseguem ter algumas explosões de raiva. A gente imagina que isso é parte, às vezes, do normal do jovem, tá? Ou então que ele começa a se isolar, ele começa a ter sintomas parecidos com sintomas depressivos, com exceção dessa irritação. A depressão também cursa com irritação, com essa alteração do humor mais irritado. E a gente tem, às vezes, essa sensação que o jovem ele é mais irritado e que essa é uma característica normal. Essa não é uma característica normal se isso começa a causar algum prejuízo significativo em alguma área importante da vida dele. Ele explica ainda que o diagnóstico correto é imprescindível, visto que para cada patologia há um tratamento específico. Não é somente o antidepressivo quando a gente fala em tratamento, mas toda uma gama de apoio psicossocial que é diferente do quadro depressivo. As medicações também elas são diferentes e o apoio e orientação familiar. E o apoio e orientação da família, como em todas as outras patologias, ela faz parte do tratamento de modo geral, mas nesse caso específico do transtorno disruptivo, a família saber como lidar então com aquele jovem que ele é considerado difícil. Se você tem um familiar, amigo ou é um adolescente com depressão, busque ajuda. Depressão é uma doença muito séria, mas que tem tratamento. Para o RBV Notícias, Juliana Gomes.